Você que está buscando crescer numa carreira internacional, você que já está nos Estados Unidos ou sonha em trabalhar e se desenvolver no exterior, esse podcast é para você. Eu sou o Samuelson Drummond e esse é o podcast do Tio Sá. Este podcast tem caráter apenas informativo e educacional. Nada do que for dito aqui é recomendação de investimento. Invista sempre com responsabilidade e com orientação profissional. Aqui nos Estados Unidos, né, é um país de common law, que é diferente do Brasil, que a gente é baseado no civil law. E os estados, eles são muito independentes. Planejamento é tudo na vida, né, em todos os sentidos. E aí também na parte migratória, né, Samuelson? Não só para quem já está nos Estados Unidos, mas para quem quer vir. O desespero, né, não vai ajudar ninguém, não vai acelerar o seu processo. Então, planejamento, qual profissional que você vai trabalhar, se você realmente está pagando pelo valor daquele profissional, o valor que realmente esse profissional ele vale, né? Porque eu falo, não é um custo, né? É um investimento que, infelizmente, os Estados Unidos ele tem uma legislação imigratória muito complexa e um pouco confusa, tá? Muito confusa. Por quê? Comparado com os outros países de primeiro mundo, como Canadá, Austrália, até Inglaterra, que tem uma imigração baseada em pontuação, né? Aqui não, aqui é tudo subjetivo. Olha só que história fantástica a da Bruna. Chega aqui como esposa de um expatriado, valida o seu diploma, faz a prova do bar, trabalha em grandes escritórios americanos e depois funda sua própria empresa. O podcast do Tio Sam é patrocinado pela Drummond Wealth Management, um multifamily office especializado na gestão de recursos do mercado financeiro norte-americano e também no planejamento financeiro, sucessório e tributário nos Estados Unidos. Olá, estamos hoje aqui com a Bruna Frota. A Bruna é advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e conselheira da Tramontina USA e do Consulado Geral do Brasil em Houston. Bruna, quero te agradecer demais o teu tempo aqui conosco e já passo a bola para você se apresentar com mais propriedade. Obrigada, Samuel. Eu que agradeço o convite, também agradeço a nossa parceria de muitos anos, ajudando nossos conterrâneos aqui nos Estados Unidos, tanto para quem já está aqui e para quem almeja vir para os Estados Unidos, né? Então, como você falou, eu sou advogada especialista em direito imigratório corporativo, ou seja, eu ajudo pessoas a vir para os Estados Unidos e trabalharem nos Estados Unidos, quer seja pelo patrocínio de alguma empresa, quer seja pelo próprio patrocínio, baseado em um histórico profissional de sucesso. E também pessoas que querem vir para os Estados Unidos como investidor, né? Pessoas que até que tem algum familiar que já é americano ou tem residência, a gente também ajuda nesses processos. A gente tem como clientela um número substancial de empresas brasileiras, como também empresas europeias, empresas da América do Sul, empresas da Ásia. Mas hoje em dia, Samuelson, eu trabalho, além de trabalhar no nosso próprio escritório, que eu sou a fundadora e sócia principal, como advogada da Tramontina e advogada do Consulado Brasileiro em Houston. Show! Bruna, tua história é muito interessante, tem muita coisa para a gente explorar hoje aqui, mas eu já quero ir direto aqui aos detalhes. Você saiu lá de Fortaleza, não é isso? Terra boa, terra das praias mais lindas do Brasil, e de onde eu importei minha esposa também. Tenho um carinho muito grande por Fortaleza, pelo Ceará em geral, tenho raízes lá, tenho um apartamento lá, vamos todo ano para lá. Conta pra gente, você era da Procuradoria-Geral do município do Ceará, é isso? Antes de vir para cá, para os Estados Unidos? Na verdade, Samuelson, eu nunca advoguei como advogada, nunca pratiquei a advocacia no Brasil. Por quê? Porque quando eu me formei, eu já vim para os Estados Unidos. Eu me formei em dezembro
Janeiro do ano seguinte eu já estava nos Estados Unidos. Então, a procuradoria do município, na verdade, foi somente um estágio, tá? Então, eu falo, foi um dos estágios mais prominentes que eu fiz durante a faculdade, porque foi um estágio baseado em concurso, né? Não é somente por indicação. Então, por isso que tem no meu currículo, porque foi uma experiência muito importante. Seria muito importante se eu tivesse ficado no Brasil, por exemplo, se eu quisesse fazer concurso, né? Essa experiência na Procuradoria do Município teria sido muito importante. Mas como eu cheguei aqui, né, nos Estados Unidos? Na verdade, eu cheguei não por opção, mas sim porque eu me casei e o meu esposo trabalhava em uma empresa multinacional francesa e essa empresa multinacional o transferiu. No caso, ele é brasileiro também, mas ele morava na época, trabalhava na empresa francesa, no caso da matriz, e essa empresa o transferiu para os Estados Unidos. Então, naquela época, eu só tinha aquele entendimento de imigração com relação eu contratei aqui um despachante, vou pegar um visto de turista, agora eu vou ter que pegar um visto de dependente, né? Nunca na minha cabeça passou que um processo imigratório para os Estados Unidos fosse tão complexo. Né? Eu tinha naquela época a mentalidade do somente um processo burocrático, que eu tenho que aplicar para o visto, tenho que ir para a entrevista e está tudo certo. Então, eu parei aqui nos Estados Unidos, eu acho que por destino, mas não por opção. Vim como muitas pessoas vêm para os Estados Unidos, né, com aquele visto L, e na verdade eu vim como dependente do meu esposo. Naquela época ainda existia muita confusão com relação a se esses dependentes poderiam trabalhar ou não. Na minha época, era na época que já poderia trabalhar, mas quando eu cheguei aqui eu não falava nada de inglês, o meu inglês era bem básico, era the book is on the table, daquele inglês que a gente aprende em cursinho, né, de inglês do Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu era muito jovem, tinha me formado em Direito no Brasil, não tinha nenhum conhecimento com relação será que eu tenho que voltar para a faculdade para revalidar o meu diploma? Como é que é o processo aqui? Como é que eu vou conseguir advogar sem não ter o domínio da língua, né? Domínio escrito, domínio falado, como é que eu vou conseguir me recolocar no mercado de trabalho? Então, tinha todas essas inseguranças. Mas, na verdade, quando eu cheguei, ainda com, né, lua de mel, toda aquela intenção de formar família, eu diria que o meu foco no lado profissional, ele demorou um pouco para chegar. Né, eu cheguei nos Estados Unidos, e aí comecei a fazer curso de inglês, já fiquei grávida, não consegui ir para o curso de inglês, mas resumidamente, eu diria que eu comecei a focar nessa questão de quero realmente advogar nos Estados Unidos, é a minha paixão, é o que eu quero fazer para sempre. Eu diria que chegou depois de eu virar mãe, que foi mais ou menos 1 ano e meio depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Então você estava na França, o Fábio foi transferido e aí você veio na carona, vamos dizer assim, tem filho e aí decide realmente continuar investindo, porque existe um processo de validação. Explica para a gente como é que é esse processo no caso do advogado, Bruna. Quando você toma a decisão, qual foi o próximo passo para ser uma advogada nos Estados Unidos, tendo se formado no Brasil? Aqui nos Estados Unidos, né, é um país de common law, que é diferente do Brasil, que a gente é baseado no civil law. E os estados, eles são muito independentes, né, Samuelson? Cada estado tem suas leis próprias, e que, no caso, os Estados Unidos, como federação, ele tem outras leis, né? No caso, a Constituição, por exemplo, é uma delas, mas também existem leis federais que os estados, eles não podem, né, as legislações locais, elas não podem se divergir às leis federais. Mas cada estado vai ter as suas considerações com relação, por exemplo, a direito de família, a direito criminal, direito contratual, etc. Então, quando você decide ser advogado nos Estados Unidos, eu diria que o primeiro passo é determinar qual é o tipo de direito
que você quer se especializar, né? Uhum. Porque dependendo do direito que você quer se especializar, você vai determinar qual é o tipo de licença que você precisa. Eu diria Certo. que antes de você saber o que você quer fazer com relação a validar diploma, é essa questão do que é que eu quero ser. Se eu quero ser advogada, eu preciso saber onde é que eu quero, número 1, o que é que eu quero praticar, qual é o tipo de direito, e o segundo ponto é aonde, né? O lugar. Essa questão estadual é muito importante, né, Bruna? Porque não é só na advocacia, várias áreas você tem uma necessidade de uma certificação estadual, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu faço muito estate planning, né? Faço muito planejamento sucessório, trabalho muito com advogados que fazem planejamento sucessório. Trusts, que seria o equivalente a uma holding patrimonial no Brasil, ou wills, né? Que seria o equivalente aos testamentos no Brasil. Obrigado. Então, por exemplo, estou aqui no Texas, o meu advogado aqui do Texas não se sente confortável de fazer a revisão de um trust estabelecido em Nova York, por exemplo, né, ou Massachusetts, ou na Flórida. Então a gente tem essa questão de lidar com advogados locais e isso daí acho que é um fator importante. Você, pelo que eu entendo, está certificado aqui na região do Texas e Nova York também, é isso? Isso. Mas existe um ponto aqui importante, como eu falei, né? Legislação federal. Existem tipos de legislações que os estados eles não regulamentam, como imigração, como direito de falência, como patentes. Então, o advogado que quer trabalhar em qualquer uma dessas áreas, ele pode ter uma licença de qualquer estado dos Estados Unidos. Então, a beleza da imigração nesse sentido é que você está livre para praticar imigração em qualquer território americano, independente de qual licença você tenha, entendeu? Sim. A diferença vai ser, até porque as cortes imigratórias, Samuelson, elas são consideradas, elas não são cortes judiciárias, são cortes do Poder Executivo, né? Se você quiser, se você tiver um processo, por exemplo, migratório na corte, você quiser entrar com um processo contra o governo americano, porque no caso, né, você está indo contra o governo americano, por exemplo, no caso de deportação, você não quer que aquela deportação aconteça, você vai lutar contra o governo americano. Se o governo americano ele tomar alguma decisão, ou então ele usar ferramentas que sejam arbitrárias, né, ou sejam contra a Constituição, aí sim você vai ter um caso judiciário. Você pode entrar com um processo contra o governo numa corte judiciária, né? Então isso é muito interessante saber também. É como também cortes de patente, elas são cortes administrativas e muitas vezes depois você pode levar para uma corte judiciária. Então, essa questão de saber o que você quer fazer e aonde você quer trabalhar é muito importante. Depois disso, você vai ter que entender quais são os critérios que você tem que preencher para poder fazer a prova do BAR. O BAR é o AB, né? O equivalente ao AB. Sim. Bruna, antes de entrar nesse mérito, eu queria explorar um pouquinho mais, se você me permitir, a questão das especialidades, né, como advogado, e quais delas têm atuação nacional e quais delas são mais focadas no Estado. Então, pelo que você colocou, né, a questão migratória, se a pessoa quiser imigrar do Brasil para os Estados Unidos, né, migrar do Brasil para os Estados Unidos, para qualquer estado é algo que você pode fazer, porque essa especialidade do direito te permite assessorar essa pessoa. Agora, se tiver uma área específica que você precisa lidar até a nível de Suprema Corte, você estaria aí certificada para lidar com determinados estados. E se você puder falar, eu dei aqui o exemplo do, desculpa, State Attorney, que é Berê, eu vou parar um pouquinho aqui que me deu uma... Aí você corta aí. Claro. Vou voltar aqui rapidinho, Bruna, para fazer a pergunta, concluir a pergunta, que o Berê vai dar uma cortada nesse. Então, Bruna, como eu estava dizendo, existem áreas do direito que você atua mais a nível
estadual e outras que você atua a nível nacional. Você pode dar um exemplo, por exemplo, advogado de divórcios, né? Tem advogados migratórios, tem advogados de estate planning, tem comercial. Você podia dar um overview rapidinho para a gente e quais são as atuações normalmente nacionais e quais advogados são mais focados aí no estado? Então, eu diria que os mais comuns, né, que não são considerados especialidades federais: direito criminal, direito de família, direito de, no caso, estate planning, real estate, a parte de o direito imobiliário, real estate, junto com o direito corporativo, tá? O comercial, quando a gente fala de direito comercial, ele abrange muitas áreas, né, Samuel? Existe, por exemplo, o direito contratual. O direito contratual é uma mescla de direito estadual com federal. A questão de... Aqui nos Estados Unidos não existe muito direito do trabalho, né? Porque as relações entre empregado e empregador, elas são bem mais flexíveis, por exemplo, quando comparado com a legislação brasileira. Então, quando você fala em direito do trabalho, você está falando mais com relação à discriminação dentro do ambiente de trabalho do que qualquer outra coisa, né? Claro que existem as legislações com relação à proteção salarial, né? A proteção de discriminação com relação se você tem executivos que vão se aposentar, né? A empresa vai ter que lidar com alguns pontos específicos, mas geralmente esse direito do trabalho é estadual, né? Existem, claro, as legislações, existe a legislação federal, que é a principal, mas os estados têm legislações que são ancillaries, né? Que são uma extensão da legislação federal. Então, por exemplo, na minha função, né, como especialista em direito imigratório, Samuel, eu tenho que muitas vezes lidar com outros advogados que são especialistas em outras áreas e até que tenha, no caso, a especialidade e a licença em outro estado, porque eu tenho um cliente, por exemplo, que cometeu um crime em outro estado, ou eu tenho um cliente que se divorciou ou anulou um casamento em outro estado, ou eu tenho um cliente, por exemplo, que tem uma empresa que é formada em Delaware, mas faz business em outros estados dos Estados Unidos, e eu tenho que conseguir, por exemplo, licenças específicas para esse business conseguir operar em outros estados. Eu preciso, às vezes, de um memorando jurídico para eu saber como é que essa execução desse business, por exemplo, ele impacta na elegibilidade de um visto, e assim por diante. Então, existe uma troca de assessoria e até de parceria com muitos outros advogados dessas outras áreas, né? Então, até quando eu falo da imigração, por exemplo, que eu sou especialista em direito migratório corporativo, eu tenho clientes, por exemplo, que já foram deportados, por exemplo, e querem voltar para os Estados Unidos. Eu até tenho que lidar com colegas que são especialistas nessa sub-área de direito migratório que envolve deportação, que eu não tenho a especialidade. Mas, nesse caso, eu tenho uma gama maior de colegas para fazer parceria, porque colega que pode ser licenciado em qualquer estado. Mas sim, no nosso dia a dia, a gente tem que lidar com colegas de outros estados, porque a gente está lidando com legislação de outro estado e eu tenho que pedir uma opinião jurídica para poder fazer o meu trabalho de forma ética, na verdade. Bruna, obrigado por esclarecer essa questão. É bem diferente do Brasil, essas legislações estaduais e até a forma de atuação dos advogados a nível estadual ou nacional. No Brasil, normalmente, todo mundo atua a nível nacional em qualquer das suas áreas, né? Uma pergunta para você. Se alguém quiser ter um advogado em determinada especialidade aqui nos Estados Unidos, não conhece, não tem um referral, como é que essa pessoa faz? Existe um banco de dados para se achar uma determinada especialidade em um determinado estado? Sim, é muito fácil, Samuel. É só você ir no Google, colocar o estado, bar, find lawyer,
que você vai direto para o site do próprio bar, né, de cada estado. E aí você pode procurar, por exemplo, por língua falada, por raça, por tempo de experiência. Existem assim os filtros que você, por especialidade, né, claro, porque eles vão listar todas as especialidades. Então, esse é a melhor maneira de você procurar. E aí, depois, claro, que você tem o nome dessas pessoas direto do site do bar, eu diria que também o nosso Google vai ajudar com relação a qual é a performance desse advogado, se é um advogado que tem boas revisões ou não, se é um advogado que tem algum processo disciplinar, né, contra ele ou ela. Então, eu diria que esse é o caminho a ser seguido. Então, anotei aqui, basta fazer um Google, bar, find lawyer, e aí você acha esse site aí do O bar, não é site isso? do próprio bar do estado, geralmente vai ser .org, não vai ser um .com, vai ser um endereço .org. Muito bom, muito bom. Eu tenho vários parceiros, você sabe que eu sou um Wealth Advisor, e então na parte migratória é você, na parte de estate planning, eu tenho a minha pessoa aqui, tenho na Flórida, Massachusetts, que são, vamos dizer, os 3 estados com maior concentração de brasileiros, né? Texas, Flórida e Massachusetts, mas de vez em quando aparece alguém em outro estado e a gente precisa se conectar. Estate planning é o que eu mais faço em termos de advocacia, né? Os trusts e wills, né? Os testamentos e holdings familiares aqui nos Estados Unidos. Advogados também para estabelecer offshores, então também tem essa rede de conexões, mas nesses 3 estados às vezes aparece alguém fora, então é sempre bom a gente saber como encontrar novos parceiros, né? Eu até queria aqui frisar a importância de você ter um Wealth Advisor e também um Estate Planning Attorney, Samuelson, porque eu perdi um grande amigo há uma semana e meia atrás, mais ou menos, 52 anos. Ele já tinha um histórico, claro, de cardiopatia, mas você nunca pensa, né? A gente pensa que a gente é imortal, né? Quando a gente está nessa idade que a gente está ganhando dinheiro, que a gente está bem produtivo, e a gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa com a gente, né? Mas o que eu quero falar é a importância de você deixar tudo pronto para a sua próxima geração, né? Porque se você morre, você não tem nada organizado, a sua família não sabe o que você está fazendo, você não sabe como é que esse dinheiro está sendo aplicado, você não tem noção de como aplicar esse dinheiro, eu acho que vai deixar esses seus familiares numa posição bem crítica, né? Pós-morte. Sim, Então, sim, essa foi até uma lição para mim mesma, assim, porque a gente acha que nunca vai acontecer, mas verdade. tem um ditado que diz, né? Você basta estar vivo para morrer. Então, Sim, essa é a importância da gente, como eu acho que cabeças pensantes, a gente é, organizar, né? Organizar a nossa vida para quem fica. Porque a gente não sabe o que acontece com a gente quando a gente vai, mas a gente sabe o que acontece para quem fica, né? Então, esse sim, sim. planejamento é muito importante. E meus sentimentos com relação ao seu amigo e para a família também. É um momento duro perder alguém na cidade. Você sabe, Bruno, que uma das coisas que me levou a ser um Wealth Advisor foi que eu também perdi o meu pai muito cedo. Na época ele tinha 41, minha mãe tinha 43, então meu pai faleceu com apenas 41 anos, eu tinha 13 nessa época. E meu pai, Bruna, não sei se você sabe, mas ele era advogado e contador no Brasil. Ele tinha um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, e o hobby dele era gado, fazenda, essas coisas. Mas aos 41 anos, quem acha que vai falecer, né? Então, mesmo como advogado e contador, que são as 2 profissões que eu mais me relaciono hoje para fazer um plano completo para os meus clientes, ele não tinha um plano estruturado, né? Então, desde a parte de proteção via seguro de vida até um testamento, né, para minimizar tempo de corte, né, minimizar gastos com advogados, gastos com corte. Então, isso tudo é muito importante, né? Eu falo para os meus clientes que a vida não é uma reta, né? A vida é uma estrada cheia de curvas e a gente não sabe o que tem na próxima curva. Então, independente da idade, pensar aí no legado, pensar na nossa esposa ou no marido, no caso das mulheres,
nos filhos, para quem tem filhos, especialmente filhos pequenos. Aqui nos Estados Unidos tem uma questão adicional, que é a guarda dos filhos, né? Para quem tem filho menor de idade. Então, é essencial ter minimamente aí um testamento, né? E, dependendo da situação patrimonial, um trust, estruturas mais sofisticadas de planejamento sucessório, né? Isso. Planejamento é tudo na vida, né? Em todos os sentidos. E aí também na parte migratória, né, Samuelson? Não só para quem já está nos Estados Unidos, mas para quem quer vir. O desespero, né, não vai ajudar ninguém, não vai acelerar o seu processo. Então, planejamento, qual profissional que você vai trabalhar, se você realmente está pagando pelo valor daquele profissional, o valor que realmente esse profissional ele vale, né? Porque eu falo, não é um custo, né? É um investimento, é um investimento de risco, claro, porque ninguém pode controlar qual a decisão do governo, qual vai ser, né, a interpretação do governo com relação àquela argumentação. É um investimento de risco, mas você é como os clientes que trabalham com você, né, Samuel? Você vai falar, olha, é um investimento de risco, nesse investimento de risco aqui tem uma chance maior de você ganhar dinheiro, mas, entretanto, tem uma chance grande também de você perder tudo. E assim por diante, né? Então, a gente sempre vai trabalhar com os tipos de visto, por exemplo, que são mais conservadores, vai demorar um pouco mais de tempo, mas tem uma chance maior de você conseguir, e os que são mais agressivos, né? Se você tiver esse valor para investir, nada como planejamento de longo prazo para que dê certo. E todas essas coisas para quem quer migrar são super importantes, né, Bruna? Porque o regime aqui nos Estados Unidos, quer dizer, a sucessão não obedece o regime sucessório no Brasil, que tem a ver com comunhão parcial, comunhão total de bens, né? Nós temos dois tipos de estados, né? Os Community Property States e aqueles que não são Community Property States. Então, aí é uma outra especialidade e um outro motivo pelo qual a gente usa advogados de planejamento sucessório daquele estado, né? Porque além da diferença de Community Property State ou não, você tem ali os detalhes de cada estado, né? Então, é bem importante você ter o testamento nada mais é do que a vontade expressa do proprietário dos bens, do que ele quer fazer com aqueles bens. E, obviamente, depois que você casa, né, por exemplo, num estado de Community Property State, né, tudo que você adquire depois do casamento é metade. Então, são vários detalhes que realmente a gente precisa prestar atenção e colocar no papel, porque quando você expressa sua vontade através daquele documento e faz da maneira certa, né, tem vários detalhes para que você possa estruturar esse documento da maneira certa, você acaba tendo mais segurança de que aquilo que você quer de fato vai ocorrer após a sua morte e com custos mais baixos e com a velocidade maior, né? Isso. Eu acho que assim, é um regime um pouco com relação à divisão de bens, né? Como é que o processo ele é feito? Ele é muito parecido com o Brasil, porque se você não tem o testamento, como você falou, né, Samuelson, o processo na corte ele vai levar mais tempo, porque, enfim, vai ter que seguir, né, o que a legislação daquele estado ela reza. Mas se você tiver o testamento, é a vontade no caso do da pessoa que faleceu, né, do deceased, que vai prevalecer, e aí, claro, o tempo de decisão do juiz não vai ser tão longo como, vou ter que seguir uma regra. E para quem não sabe, né, os custos de advogado aqui nos Estados Unidos, eles são bem elevados. É uma profissão que custa caro, né? Se paga por hora, né, Bruna? E também, quando você tem o testamento, você diminui a quantidade de horas necessária para representação perante a corte, né? Correto, isso mesmo. Então, você investe nesse documento, você falou do investimento, você investe num documento, teoricamente você teve ali uma saída de caixa, um gasto, um investimento, mas você economiza mais na frente com ou sua família, né? Economiza mais na frente com esses gastos, né? Isso mesmo, e vai ser um gasto, eu diria, bem mais barato do que um gasto. Vai ser um bom investimento, né? Bom investimento. com alto ROI, né? Alto retorno, return on investment. Né? Isso mesmo. Legal. Bruna, voltando aí um pouquinho para a sua trajetória,
Então você chega aqui nos Estados Unidos, acompanhando seu marido, expatriado da França para os Estados Unidos, se torna mãe e começa o seu processo de validação do seu diploma, né? E depois desse processo, quanto tempo durou, Bruni? E como é que foi a questão da prova do bar? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então, naquela época, né, eu já sou licenciada aqui nos Estados Unidos há 2012, há 13 anos. Então, naquela época, eu não lembro-se que eu me formei no Brasil e nunca trabalhei como advogada, né? Mesmo que eu tivesse a OAB, isso não ajudaria nada com o processo de revalidação de diploma aqui nos Estados Unidos. Então, primeiramente, eu olhei a legislação do Texas. E naquela época, o Texas ele não tinha a opção, por exemplo, de você fazer um mestrado e aí depois fazer a prova do bar. Ou você como advogada estrangeira, ou você como uma... lembra que eu falei no começo dos Estados Unidos ser um common law estado e o Brasil ser um civil law, né? Quem, por exemplo, se formava em um país de common law, por exemplo, quem se formou na Inglaterra, quem se formou na Índia, tem um tipo de requerimento diferente de quem se formou no país de civil law. Então, na minha época, aqui no Texas, eu teria que mostrar pelo menos 10 anos de prática jurídica ou voltar para a faculdade de Direito, né, que aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil, você se forma com um Juris Doctor, você se forma como um doutor em jurisprudência. Lá no Brasil, não, a gente se forma no bacharelado em Direito, né? Então, assim, não são equivalentes os diplomas. Aqui, para você, um americano normal, né? Um americano normal não, um americano normalmente ele tem que, quando ele se forma no ensino médio, ele tem que fazer um bacharelado, né? Que é um curso de 4 anos, para depois aplicar para a faculdade de Direito, que geralmente são 3 anos a mais. Tem faculdades que tem programas de 2 anos, mas isso assim é um tempo de escolaridade de 7 anos, mas 7 que são anos, né? 3 anos focados em direito, né? Lá no Brasil, não, a gente se forma no ensino médio, são 5 anos, hoje acredito, né? 5 anos e meio, não sei. E aí você vai ter as cadeiras básicas e depois você vai fazer a faculdade de Direito. Então, essa é a grande diferença entre diplomas. Então, na minha época, eu não poderia fazer aqui no Texas o bar, né? E aí, de opções que existiam, as mais comuns na minha época, para quem era estrangeiro e não tinha tempo de experiência, e aqui eu estou falando do Texas, porque eu não olhei os 50, né, estados dos Estados Unidos, mais o District of Columbia. Eu fui mais ou menos com relação ao que as pessoas que estavam passando pelo mesmo processo faziam. Então, Nova York e Califórnia eram os estados mais abertos para que advogados estrangeiros fizessem a prova do bar, apesar de serem os estados mais difíceis de passar, né? Justamente por essa questão de abrir mais o leque de aplicantes. Na minha época também, e hoje ainda acredito que existe em Louisiana, né? Louisiana, vocês sabem, era uma província, né, francesa que foi vendida para os Estados Unidos. Então, lá eles praticam civil law. Então, a Louisiana era um estado que eu poderia fazer. Mas, assim, existia uma questão de preconceito um pouco com relação a quem tem um bar do estado da Louisiana, por não ser um bar tão difícil de passar. Então, eu pensei assim, é melhor eu me esforçar um pouco mais e ter um pouco de prestígio para ter uma dessas licenças e aí poder ter uma chance maior de entrar no mercado de trabalho do que fazer Louisiana. E aí eu fiz o de Nova York, né? Nessa época, Nova York já aceitava quem tinha somente um mestrado, que é o LLM, né? A fazer a prova do bar em Nova York. E aí eu fiz Nova York e depois de 5 anos, né, praticando direito como advogada americana, no caso, sem precisar fazer o Juris Doctor, aí eu fiz aqui a prova do Texas, porque aí no Texas eles tinham a diferença, ou você tem 10 anos de experiência como advogada estrangeira fora dos Estados Unidos, ou 5 anos como advogada americana, e aí você poderia fazer a prova. Hoje, por exemplo, o Texas ele já permite quem tem somente um mestrado fazer a prova do bar no Texas. Então, mudou, né? Mudou um pouco mudou bastante a legislação. E para quem não sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um estado que você não precisa nem para a faculdade de direito e você pode fazer o bar, né? Califórnia.
Não sei se vocês veem na mídia, mas a Kim Kardashian, né, que é aquela influencer super conhecida americana, ela agora ela já tem a licença do bar como advogada e ela não foi para a faculdade de Direito. Eles têm um programa de que se você estagia em um escritório, todo ano você tem que passar, claro, esse escritório tem que fazer algum tipo de treinamento com você, né? E você faz uma mini prova nos 3 anos que você pratica direito com sob a tutela desse escritório, e no final você faz o bar. Então, a minha trajetória estava no Texas, não poderia sair do Texas, porque meu marido trabalhava no Texas, e eu tinha que encontrar uma maneira de trabalhar como advogada nos Estados Unidos, e os estados que permitiam na época, que davam mais prestígio, eram Nova York e Califórnia. Então eu fiz a prova e trabalhei mais ou menos por 6 meses em um escritório local, aqui no Texas, aqui em Houston. E nessa época, eu fazia muito networking, né? Eu queria muito conhecer as pessoas, eu tinha claro, uma ambição, né, de me estabelecer dentro do mercado do direito imigratório aqui em Houston. E eu, claro, estava procurando uma projeção, né? Eu queria trabalhar para um escritório maior, que eu fosse exposta a casos distintos, né? Casos diferentes. E nessa época, vou até dizer o nome do escritório aqui, é Barry Appelman Leiden, que é um dos maiores escritórios de direito corporativo e imigratório do mundo. Eles tinham uma vaga aberta para um perfil de um advogado americano que também falasse português, porque eles tinham um cliente que era na época do pré-sal, que tinha uma gama de business a ser feito no Brasil. Então, eles precisariam de alguém que tivesse entendimento da legislação americana, mas também pudesse falar com o RH da empresa que estava no Brasil, porque eles levavam muitos americanos para trabalhar no pré-sal e muitos brasileiros para vir aqui para os Estados Unidos trabalhar. Na verdade, eles trabalhavam em plataforma no mundo todo, mas nas plataformas que estavam aqui nos Estados Unidos. E aí caiu como uma luva para mim, né? Apesar de ser uma baby lawyer, que se chama, né, uma advogada sem experiência, eles realmente me treinaram e eu trabalhei por lá 3 anos. Depois eu saí e fui trabalhar para um outro escritório local aqui de Houston, que tem outras subsidiárias dentro do Texas, como San Antonio, Austin. Eles são bem conhecidos aqui na região. Fiquei com eles por um ano e depois eu fui trabalhar como conselheira de uma empresa de relocação, também uma multinacional, que é a Santa Fé. E fiquei com eles mais 2 anos. Foi quando eles falaram: Bruno, a gente não quer mais manter a parte migratória in-house, porque é uma empresa de mobilidade global, né? Então eles faziam relocação de pessoas para empresas, e a parte do visto da imigração era um dos serviços que eles prestavam. Então, para a imigração dos Estados Unidos, eles queriam outsource, eles queriam não alguém in-house para fazer, mas fora da Santa Fé. E foi quando eu abri o meu escritório, que é chamado Immigration Nationality Law Group, que é mais conhecido como INLG. E nesse mesmo momento, né, Samuel, como eu falei, né, eu sempre visei a parte do networking, a parte de ficar, das pessoas me conhecerem, né? E durante essa época eu também comecei a fazer mais contatos com o consulado brasileiro e também eu diria que a comunidade brasileira aqui em Houston. E foi aí que eu tive a oportunidade, eu diria que é tudo baseado em confiança e recomendação, né? Foi aí que eu consegui na verdade não foi um contato, mas foi uma oportunidade de fazer um visto para alguém da Tramontina, que foi através de recomendação. E depois de fazer esse visto, fiz mais vistos, e foi quando eles chegaram, quando a parte de gerenciamento da empresa mudou, e eles queriam ter uma advogada, não, claro, eu presto serviços para a Tramontina, né? Não sou funcionária deles, sou conselheira. E aí eu trabalho com eles há mais ou menos 5 anos
depois de ter feito esses vistos. Então foi, eu diria que networking, né? E o consulado, da mesma maneira, eles queriam contratar alguém para prestar esse serviço de consultoria, não só para a comunidade brasileira sobre legislação americana, mas também para eles mesmos, né? Quando tivessem algum tipo de interação com legislação americana. Então, eu diria que é tudo meio que contemporâneo, assim, a abertura do escritório com o contrato com a Tramontina e o contrato com o consulado. Olha só que história fantástica a da Bruna. Chega aqui como esposa de um expatriado, valida o seu diploma, faz a prova do bar, trabalha em grandes escritórios americanos e depois funda sua própria empresa, né, nessa área de imigração e também conselheira da Tramontina e do consulado geral aqui brasileiro aqui em Houston, né? Muito bacana a tua história, Bruno. Já aproveito para pedir você que está acompanhando, que é advogado talvez ou advogada, dá o like no nosso canal e já manda para aquele teu amigo ou amiga que tem um sonho de talvez migrar aqui para os Estados Unidos, porque aí tem várias dicas preciosas dadas pela Bruna Frota. Obrigada, Samuelson. Você também tem uma história de sucesso linda, você também é alguém a ser admirado, é alguém a ser seguido. Obrigado, Bruna. Bruna, vamos agora falar um pouquinho, deve ter muita gente interessada na questão dos vistos mesmo, né? Os tipos de visto, se você puder resumir um pouco os tipos de visto que os brasileiros normalmente vêm para cá. Claro. Então, eu diria que, infelizmente, felizmente, os Estados Unidos ele tem uma legislação imigratória muito complexa e um pouco confusa, tá? Muito confusa. Por quê? Comparado com os outros países de primeiro mundo, como Canadá, Austrália, até Inglaterra, que tem uma imigração baseada em pontuação, né? Aqui não, aqui é tudo subjetivo. Então, você vai ter uma legislação antiquada e que dá muita base à interpretação, né? O que é que a imigração, o que é que aquele oficial que está revisando a sua entrada para os Estados Unidos, aquele oficial que está revisando o seu processo para os Estados Unidos, ele interpreta ou não. Por isso que você vê tantas mudanças acontecendo por ações, né, executivas, por questões políticas que estão acontecendo no momento, por questões de interação entre países. Isso tudo impacta no tipo de visto que você pode qualificar. Mas falando de um brasileiro, né, um brasileiro comum, tá? Samuelson, a gente tem algumas possibilidades para pessoas que não têm uma oferta de emprego. Mas essas pessoas, como elas não têm oferta de emprego, como todo país, os Estados Unidos quer reter o quê? Talento. Então, você tem que demonstrar que você tem algum tipo de habilidade excepcional, que não seria tão fácil um americano ter, e que não seria tão fácil uma empresa americana conseguir encontrar no mercado de trabalho e treinar uma pessoa para chegar no mesmo nível de conhecimento que você tem. Você poderia tanto pleitear um visto de trabalho, que seria um O1, né, que são pessoas para habilidades extraordinárias, como um próprio Green Card, né, que seria ou um EB1A para pessoas extraordinárias ou um EB2, National Interest Waiver, o NW, muitas pessoas chamam de NIL, né, que é justamente para aquelas pessoas, aqueles profissionais que não são considerados extraordinários, mas são pessoas que são consideradas excepcionais, que de alguma forma vai trazer algum benefício, algum impacto econômico, melhoria de condição de vida, melhoria de condições de trabalho para os americanos. Se você, claro, é um empreendedor, né, Samuelson, você é uma pessoa que já tem uma empresa no Brasil e você quer expandir para os Estados Unidos, você tem a opção do visto L1, né, que também é um visto que é muito usado por grandes empresas multinacionais. A maioria das pessoas que vêm para os Estados Unidos, por exemplo, o meu esposo, né, ele veio para cá com visto de transferido de multinacional, mas você que é empreendedor, você mesmo pode se patrocinar por esse visto com ele. E aí, claro, também, né, existe um tipo específico de green card para quem é executivo ou gerente de multinacional, né, que seria um EB1C, e quem qualifica por L1, a Samuelson também pode qualificar para esses outros tipos de visto que eu falei anteriormente, né, como visto O1, como visto green card em si.
Então, existem essas opções. Existe também, claro, a opção de quem vem receber treinamento nos Estados Unidos, existe a opção de quem vem trabalhar diretamente para uma empresa americana, só que é um visto baseado em loteria, que é aquele famoso visto que agora o Trump ele quer imputar, né, aquele valor, aquela taxa de $100 mil. Existem os vistos também, Samuel, só para quem tem dupla Bruna, nacionalidade. esclarece um pouquinho essa taxa aí de 100. Como é que está essa questão? Porque isso foi muito falado na mídia. Acho que talvez a informação que está mais fresca na cabeça de todo mundo. O que foi $100 mil? Como é que está isso? Uhum. Então, esse visto H1B, ele é um visto que geralmente, né, ele é muito usado por empresas americanas que contratam pessoas que se formaram aqui nos Estados Unidos, né? Acabaram de se formar. Então, geralmente a pessoa está aqui nos Estados Unidos com visto de estudante, se forma, pega uma permissão de trabalho e começa a trabalhar para uma empresa. E essa empresa, geralmente, a única opção de visto que tem é o visto H1B. Esse visto H1B, ele tem uma cota anual, né, de vistos que podem ser emitidos por ano, que é de 85 mil. Só que por conta de ser a única opção, geralmente, de visto de trabalho que existem para as empresas reter o talento nos Estados Unidos, ele recebe mais ou menos em torno de 250 a 300 mil aplicantes por ano. Então, por isso que existe uma loteria, né? Tem um certo período do ano que a empresa tem que colocar o nome desse indivíduo para ser selecionado na loteria, e se selecionado, a pessoa pode aí pleitear o visto de trabalho. E a loteria, então, é sorte, é realmente 250, se tiver 250, vamos dizer, arredondar aqui, 85 mil dá mais ou menos 3 para 1. Então a pessoa vai ter ali mais ou menos 30% de chance, 30% de chance, nesse sorteio. Dizem que é loteria, né? Dizem que é loteria, Samuel, então a gente vai acreditar que é loteria. A gente vai acreditar que sim. Só que o que o Trump, né, a administração Trump vem falando é que esse visto ele é muito abusado, principalmente pelas empresas de tecnologia, empresas de serviço, que trazem, que retém, né, o talento aqui nos Estados Unidos para pessoas que têm o nível entry level. Então, pessoas que vão ganhar um nível salarial mais baixo que existe. Eu não estou falando de salário mínimo, tá? Estou falando de nível salarial dentro daquela posição, naquela região de trabalho. Então, eles falam, ao invés de contratar um americano e treinar esse americano, você prefere pagar um salário X, que seria mais baixo, o valor mais baixo do mercado, para reter esse talento estrangeiro. Então, eu acho que, no caso, né, não são minhas palavras, mas as palavras da administração Trump, é que o visto ele é abusado, as pessoas abusam desse visto. Então, por isso, como penalidade, se você realmente quiser trazer esse trabalhador para os Estados Unidos para trabalhar, você vai ter que pagar uma taxa de $100 mil, né? Eu vi muita reação contrária. Elon Musk saindo, parece que foi ele permaneceu aqui, ele é da África do Sul, né? Me parece com esse visto e falando que iria lutar até o fim para que isso não acontecesse. Como é que está essa situação hoje de 100 mil? Está em discussão? Tá valendo? Não está? Ainda tá. Ele é para valer para o próximo ano, né, Samuel? Ele falou para quem, no caso, a parte da loteria, porque tem instituições. Então, esse ano quem está aplicando esse ano está liberado. Então, não se aplica, né? E quem está fazendo extensão, que já foi selecionado, está fazendo extensão, mudando empregador, isso não se aplica. É realmente para quem está aplicando pela primeira vez. Perfeito. Claro que já está válido a partir de quando a legislação, no caso, da legislação, é uma ação executiva, ela foi passada, acho que foi 21 de setembro, mas porque existem as empresas que são cap exempt, ou seja, que as pessoas não precisam passar por uma loteria, que geralmente é hospital, né, são instituições que estão relacionadas à instituição de ensino. De qualquer maneira, mas para a grande população ela seria, no caso, implementada no próximo round de loteria, que seria próximo ano. Só que existe hoje, claro, uma ação, né, um litígio, que foi feita por grandes organizações, inclusive eu acho que o Amazon é plaintiff, né, uma das empresas que fazem parte dessa
coalition, que eles chamam, é um coalition comercial de empresas que entraram no processo contra o governo. Eu acredito que essa taxa ela vai permanecer, mas eu acho que ela vai ser diminuída, tá? E algo que Substancialmente, né? Porque 100 mil espero que é seja muito. substancialmente, porque não tem sentido, até porque o Senão H1B, tá, inviabiliza, né? Samuelson? O H1B, na verdade, no começo desse ano, sob a administração Trump, eles legislaram um entendimento anterior, que era um pouco confuso, de que quem tem a sua própria empresa pode pleitear também o H1B. Né? Então, existiu aí um incentivo para quem tem uma startup, né, de aplicar para o visto. Então, isso é meio que, se você tem uma startup, geralmente, não necessariamente você vai ter tanto dinheiro, está colocando tudo que você tem, geralmente, nessa startup. Então, esses 100 mil dólares realmente viria como uma penalidade. E aí, outro ponto que ele falou nessa ação executiva eu não só quero implementar os 100 mil, como eu quero mudar essa maneira de como é feita a escolha da loteria. A gente falou aqui que essa questão aleatória, né? E agora ele quer falar, olha, a partir do próximo ano, ao invés de ser aleatório, as pessoas que vão ganhar ali o salário maior, baseado na nossa determinação que tem no database, né, no database do Departamento do Trabalho, as pessoas que estão ganhando mais. Então, não vai as pessoas que são entry level, por exemplo, que acabou de se formar nos Estados Unidos, não vai ter uma chance tão grande para ser aceito na loteria do H1B. E aí vai ficar basicamente sem nenhum tipo de solução, a não ser continuar com o visto de estudante, que ele também, né, outro ponto que ele tem falado muito, batido, é que ele não quer dar mais permissão de trabalho para quem se forma nos Estados Unidos, justamente com a alegação de que está tirando a oportunidade para americanos. Eles querem justificar essa questão de você deve treinar um americano ao invés de estar custeando os custos, né, de advogado, taxa governamental para esses trabalhadores estrangeiros. Agora, a economia americana sempre foi conhecida, e o país, né, por atrair talentos de todos os lugares do mundo, né? E me parece que nessa nova gestão isso daí está sendo desacelerado. Em geral, Bruna, porque se a gente for entrar aqui na questão de cada um dos vistos, é muita informação. No final, eu quero deixar aqui o teu contato e também o processo para aquelas pessoas que quiserem se aprofundar contigo, né? Eu quero dar essa oportunidade. Mas, em geral, o que se pode esperar hoje dessa questão do visto, em termos de tempo? As empresas continuam fazendo L1, esse fluxo foi desacelerado, interrompido? Como é que você está sentindo o mercado de, vamos dizer, imigração, né? Sobre o L1 especificamente, que eu acho que é o nosso público, né, Uhum. focal, né, o nosso foco aqui nesse podcast, eu acredito, Samuelson, que desde o Covid, né, quando as empresas elas resolveram internamente modificar essa questão de custos com expatriados, tem diminuído um pouco a aplicação de vistos, em geral. E aí, claro, o L, como é o visto mais comum de multinacionais, né, as multinacionais patrocinarem, também houve eu diria que uma diminuição de patrocínio desse visto. E existiu também uma diminuição de patrocínio para o Green Card mesmo, patrocinado pela empresa. Então, por isso que existe aí uma procura até um pouco maior para quem quer se autopatrocinar. Só que o que existe hoje é que, estatisticamente falando, aumentou bastante a negativa de Green Cards para pessoas que estão se autopatrocinando. Então, como o investimento é muito alto, né, Samuelson, e a gente está falando aqui de planejamento, tenham a certeza que vocês vão contratar alguém que tenha essa experiência, que pode não garantir um resultado, mas garantir um trabalho bem feito para aumentar as chances de sucesso, né, no seu processo migratório. Mas eu diria que sim, tem existido não um fechamento completo, mas uma dificuldade para que estrangeiros venham para os Estados Unidos. E eu acho que um outro grande ponto aqui de impacto que tem acontecido, né, Samuelson, é interno, porque muitas pessoas que estavam nos Estados Unidos com visto humanitário, por exemplo,
ou processos de asilo pendente, pessoas que tinham proteção temporária ali, geralmente da América Central, ali Venezuela, né, que a gente sabe, são pessoas que estão deixando o país e os custos de mão de obra que a gente tinha, por exemplo, em construção, em pessoas para cortar nossa grama, em pessoas para trabalhar dentro da nossa casa também tem aumentado os custos para os americanos. Então, não sei quanto Sim. tempo o governo ele vai conseguir manter, né, essa narrativa, manter esse ponto de deixar os estrangeiros fora dos Estados Unidos para que os americanos eles possam manter a economia da maneira que era antigamente. Eu acho muito difícil isso acontecer, né, Samuel? Se a gente vê o que acontece no dia a dia aqui com relação a com quem a gente se relaciona, existe muito imigrante nesse país e muito imigrante que corrobora com o bem-estar econômico do país. Então, não sei o quão duradouro vai ser essa posição da administração nesse momento, no futuro, nos próximos 3 anos. Bruna, agradeço aí pela tua explicação. E se as pessoas quiserem te contactar para saber mais sobre os tipos de visto, qual o processo para elas te contactarem? Você pode ir direto no website também, né, Samuel? É só colocar Bruna Frota, advogada, lawyer, Houston. Tem o nosso website que tem as maneiras de entrar em contato, mas também você pode mandar um e-mail diretamente para mim. Eu vou até falar, mas ele é um pouco longo, é bfrota@nationality, de nacionalidade, lawyers.com. Ou então você pode entrar em contato por WhatsApp com a gente, ou então por mensagem de texto. Pode ser diretamente no meu próprio número, e aí eu repasso para nosso time de gerenciamento de clientes, que é 346-717-5171. Você coloca no começo mais um, que é o código do país. Muito bom, muito bom. Bruna, aqui para a gente caminhar para o finalzinho, queria que você explicasse um pouquinho como é que é o desafio de você, mãe, né, fez uma transição de trabalhar em grandes escritórios para se tornar uma empresária. Como é que você lida aí com essa série de responsabilidades profissionais e pessoais? Eu acho que o meu esposo é o meu grande apoio, é o meu suporte. Eu diria que sem ele eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu acho que o apoio familiar é o mais importante, o apoio dos amigos, sempre tentar estar com o seu lado espiritual bem positivo. Mas eu diria que é o país das oportunidades, né, Samuel? São os Estados Unidos. Mesmo que você vai trabalhar muito, mas a recompensa ela vai vir. Maravilha. Bruna, e se você for deixar aqui uma mensagem para quem já está aqui nos Estados Unidos procurando ter a mesma carreira ou uma carreira similar de sucesso, ou mesmo para quem está no Brasil querendo migrar para os Estados Unidos, qual dica você deixaria? Eu acho que é uma combinação de fatores para mim. Você nunca consegue chegar longe sozinho, né? Você, claro, vai ter que ter o conhecimento técnico, você vai ter que estudar, mas o networking, você nunca sabe quem vai ser o seu parceiro no futuro, você nunca sabe quem pode ajudar você no futuro, quem vai ser o seu cliente no futuro. Então, as pessoas que passam ao redor de você são, eu diria que o seu bem maior profissional. Então, não só estudar, procurar saber quais são as universidades que vão dar para você essa opção de network, né? Também porque durante a faculdade você já pode fazer isso. Estudar bastante, estudar inglês, saber o que está acontecendo com a sociedade em geral, ler o que tem na mídia todo dia, porque tem muito a ver com o impacto na legislação, né, no nosso dia a dia. Mas eu acho que é isso. E o planejamento imigratório, e uma vez que você estiver aqui nos Estados Unidos, estiver ganhando dinheiro, nem só ganhando dinheiro, mas você quiser proteger o seu patrimônio, também ter alguém, conselheiro, que entenda do mercado financeiro americano para proteger o seu bem maior que a sua família através
eu diria que, estabilidade financeira. Obrigado aí, Bruna, pelo seu tempo. Queria agradecer demais, sei que você é super ocupado e tem várias funções aí super importantes na Tramontina, no Consulado Geral aqui de Houston, também na sua empresa de imigração. Obrigado demais pelo seu tempo e até a próxima. Obrigada a você, Samuelson. Grandes transformações começam com conhecimento. Aqui no nosso canal você encontra conteúdos para fortalecer a sua jornada e caminhar com mais clareza, segurança e propósito. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse episódio, já se inscreva no canal e compartilhe. Venha fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da sabedoria para transformar realidades.